Olá, mais uma vez, amigos da Sistec. É sempre um prazer estar com vocês. Eu sou Kleber Duval e este é o TJS, a melhor informação sempre em sua TV. Vamos então conferindo aí os destaques desta edição. Polêmica em Inhapim. Instalação de semáforos divide opiniões da população. É difícil, eu acho que é desnecessário pelo lugar aqui, é desnecessário um sinal desse, um tempo desse aqui. Nossa Senhora. Mais de 140 buchas de maconha são apreendidas em São Sebastião do Anta. Polícia Civil apreende 20 quilos de maconha com menor na rodoviária de Caratinga. Mulher morre após cair dentro de rio durante pescaria em Inhapim. Adolescente tenta fugir da polícia, mas acaba apreendido com drogas em Caratinga. E veja também, acusado de tentativa de homicídio no distrito de Santa Luzia, apresenta-se à Polícia Civil. A autoridade de polícia que é responsável pelo caso, o Dr. Sávio, e comunicamos que meu cliente, por ser um trabalhador rural, pessoa simples, humilde do campo, não queria se ocultar a sua responsabilidade, ele queria apresentar, nós combinamos com a autoridade de polícia e hoje nós apresentamos ele aqui na delegacia de polícia. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. O homem que atirou em outro no distrito de Santa Luzia, no último domingo, 29, apresentou-se na Delegacia de Polícia Civil de Caratinga na manhã desta quarta-feira. Ele estava acompanhado de seu advogado. O homem que baleou com tiros na perna e no abdômen um outro com o qual discutiu em um bar, no distrito de Santa Luzia, em Caratinga, apresentou-se à Polícia Civil. De acordo com o advogado dele, Dr. Celes, o cliente dele agiu em legítima defesa. Como é de costume lá nessa comunidade rural, no domingo à tarde, ele deslocou para o local juntamente com uma criança, seu filho menor, que lá tem um brinquedo, parece que é um bar, onde a comunidade se reúne no dia de domingo, e ele deslocou com o pai dele, que é idoso, mais uma outra pessoa, e com o filho criança. E que lá tem uns playgrounds, que é onde as crianças brincam lá. Pois bem, lá, quando ele chegou, logo em seguida chegou a vítima e começou um pequeno atrito com uma outra pessoa. Logo em seguida, esse atrito passou para uma segunda pessoa. E meu cliente, como essa pessoa, a vítima, é casada ou com a sobrinha dele, ele interviu para que não houvesse ali que surgisse uma confusão generalizada ali naquele ambiente. Só que essa terceira pessoa, a vítima, entendeu que ele era um terceiro, que a confusão era com dois, agora seria ele o terceiro. E tentou agredi-lo. E ele estava de posse de uma faca, ele levou... foi em direção ao meu cliente, o meu cliente se afastou dele, ele desequilibrou e caiu no chão, porque estava, segundo informações, estava embriagado, e o meu cliente foi afastando dele e ele indo de contra a pessoa do meu cliente, informando, comunicando a ele que ia matá-lo, e sempre com um gesto, com a faca na cintura, levando a mão na cintura. O meu cliente, com medo de sofrer uma agressão, ele estava de posse de uma arma que é antigo, é herança de família. Ele sacou da arma e atirou no chão para que ele não continuasse no intuito de agredi-lo. E novamente, mesmo com esse alerta, a vítima ainda novamente foi em direção a ele, sinalizando que ia esfaqueá-lo. Ele novamente atirou no chão, novamente a vítima, mesmo assim, não parou. Foi em direção novamente a ele. E na terceira tentativa, ele só tinha 3 munições no revólver. Ele falou, com medo de morrer, ser esfaqueado naquele momento, efetuou um disparo em direção à pessoa da vítima. E esse disparo acertou, ele caiu no chão. Logo em seguida, a faca também caiu no chão. O meu cliente pediu a uma pessoa que estava presente que
providenciasse o socorro para ele médico, e os fatos se deram dessa forma. Na verdade, foi uma fatalidade e toda a ação do meu cliente foi de modo ao exercício da legítima defesa, que é uma excludente de licitude, né, que naquele ato contínuo ele estava no perigo iminente, sofrendo uma agressão, e ele, para se livrar daquela agressão, teve que usar da arma de fogo. De acordo com um advogado, o cliente indiciado por tentativa de homicídio vai responder ao processo em liberdade. A vítima dos disparos de arma de fogo foi atendida no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde passou por uma cirurgia. Com a autoridade de polícia, que é responsável pelo caso, o Dr. Sávio, e comunicamos que meu cliente, por ser um trabalhador rural, pessoa simples, humilde do campo, não queria se ocultar a sua responsabilidade, ele queria apresentar, nós combinamos com a autoridade de polícia e hoje nós apresentamos ele aqui na delegacia de polícia, ele foi ouvido pelo delegado, o delegado responsável, e o inquérito vai caminhar, vai haver as investigações e lá ao final a autoridade de polícia vai decidir sobre o indiciamento dele ou não sobre o fato da acusação de tentativa de homicídio. Sabe-se que naquele momento ele foi socorrido para o hospital em Caratinga. Assim, eu não sei te falar sobre o estado porque eu não tive acesso a laudos médicos, essa coisa. Eu sei que ele foi socorrido justamente a pedido do meu cliente, que as pessoas ali presentes providenciassem o socorro dele. É uma prova que meu cliente jamais queria algo contra a vida dessa pessoa. E a Polícia Civil apreendeu na mala de uma adolescente grande quantidade de maconha que ela transportava em um ônibus. O flagrante aconteceu no terminal rodoviário Carlos Alberto de Matos, em Caratinga, na madrugada desta quarta-feira, 1º. Quando a adolescente de 17 anos desembarcou no terminal rodoviário em um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro, Governador Valadares, a Polícia Civil já aguardava por ela. Foi encontrada na mala que ela levava cerca de 20 quilos de maconha. A Polícia Civil já há alguns meses vem investigando um transporte de substância entorpecente do Rio de Janeiro para a cidade de Caratinga. Ficou apurado que estavam sendo aliciadas menores, normalmente mulheres, jovens, adolescentes, para que fossem de ônibus até a cidade do Rio de Janeiro. Lá elas receberiam uma carga de droga, geralmente uma mala de droga, no caso aqui 20 quilos, e elas estavam trazendo essas malas por meio de ônibus para Caratinga. Normalmente mulheres novas que não levantariam suspeita, que estariam fazendo uma viagem normal com uma única mala, e aí essas viagens estavam sendo utilizadas para transportar drogas para a cidade de Caratinga. Nós identificamos algumas semanas, alguns meses na verdade, uma pessoa, uma adolescente, que havia feito esse transporte, e por meio das imagens foi possível qualificar como sendo a adolescente que foi apreendida hoje. E aí a Polícia Civil conseguiu apurar que na data de ontem ela havia novamente retornado à cidade do Rio de Janeiro e que estaria voltando para Caratinga com uma mala, sendo uma mala que é a mesma mala utilizada da primeira vez. A cor é a mesma, o tamanho é o mesmo. Em razão disso, a Polícia Civil montou uma operação durante a madrugada de hoje e aí acompanhou a chegada desse ônibus à cidade de Caratinga. De acordo com o delegado Luiz Eduardo, a adolescente, depois de descer do ônibus, foi abordada por um rapaz de 28 anos, que pegou a mala que estava com ela. A adolescente foi abordada por um rapaz que abordou, demonstrou conhecimento, conversou com ela, e assim que foi retirar a mala, quem retirou já foi esse rapaz, e ele estava saindo com a mala de droga de dentro da rodoviária. A Polícia Civil, nesse momento, abordou os dois, prendeu em flagrante esse rapaz maior. Ele era a pessoa que iria receber a droga na cidade de Caratinga, ele que aliciou o adolescente para que transportasse a droga do Rio de Janeiro para Caratinga. Então hoje foi preso em flagrante um rapaz de 28 anos que seria o responsável pela substância. E a adolescente foi apreendida pelo transporte da substância da cidade do Rio de Janeiro a Caratinga. E já está contratada a empresa que fará obras de recapeamento asfáltico em estradas da região. A informação é do DERMG, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. As rodovias beneficiadas serão a MG 329,
no trecho entre Caratinga e Bom Jesus do Galho, e a rodovia LMG 823, entre São Sebastião do Anta e Inhapim. De acordo ainda com o DR, só falta agora a emissão da ordem de serviço para o início das obras. A vizinha Inhapim vive uma polêmica. A recente instalação de semáforos em ruas da área central da cidade vem recebendo críticas por parte de alguns moradores. Afinal, os sinais luminosos foram bons ou ruins para o trânsito da localidade? A reportagem é do correspondente Diocésar Mendonça. Uma novidade que pode estar trazendo transtornos a todos os motoristas que circulam pelas vias principais de Inhapim é a sinalização semafórica. A Prefeitura Municipal aderiu esse tipo de sinalização no mês de maio do ano passado, visando organizar a fluidez e melhorar o tráfego de veículos na região central da cidade. Mas será que realmente o trânsito tem fluído melhor? É difícil, eu acho que é desnecessário pelo lugar aqui, é desnecessário um sinal desse, um tempo desse aqui. Nossa Senhora. Dona Maria, é fácil aguardar os 100 segundos aí do semáforo? Não, não é fácil, é muito tempo. Acho que tem que diminuir isso aí. A senhora está no trânsito todos os dias? Todo dia, até umas 3 vezes no dia que eu venho na rua. Gilberto Franco é taxista. Ele contempla de perto a real situação aqui do primeiro ponto do semáforo próximo à Eletrozema. Gilberto, o que o senhor está achando do semáforo aqui na cidade de Inhapim? Melhorou a cidade ou não? Boa tarde. Bom, o que aconteceu aqui em Inhapim, quando se coloca um sinal de trânsito, geralmente é para buscar melhorias, né, no trânsito, segurança. Só que aqui em Inhapim, quem elaborou esse projeto aí, me parece que é uma vereadora aí, ele foi aprovado muito rápido e executado muito rápido também. Parece que não houve assim, um estudo prévio das condições que poderia trazer, né, o transtorno. E esse farol aqui, onde eu trabalho, próximo aqui, tem trago muito transtorno pra gente. Porque esse semáforo aqui, que é o cruzamento da rua José Maria Cordeiro, aqui com a Alberto Azevedo e Oswaldo Silva Araújo, tem um supermercado do irmão ali. Quando abre esse farol daqui para lá, você pode ver que tem a carga e descarga do irmão, que ocupa a pista daqui para lá. E quando os carros vêm do viaduto, da BR-116 para a cidade, ocupa o outro lado. Aí o farol abre aqui para lá, não tem condições da pessoa ir para frente. E quando você vai para o centro, sentido hospital, tem um ponto de ônibus na extremidade do farol. Quando o ônibus está parado ali também, ele impede que os veículos que saem daqui do farol passem. Então fecha tudo e dá um transtorno terrível para a gente aqui. O sinal foi implantado ano passado e, a meu ver, não havia necessidade nenhuma de ter sinal aqui no Inhapim. O sinal justifica quando você tem um grande fluxo de carro e que precisa o trânsito ser coordenado através desse fluxo do semáforo. E aqui em Inhapim foi, na minha opinião, é desnecessário a utilização de vários semáforos. Isso atrasa o pedestre e atrasa também o motorista a circular dentro de Inhapim. Fluxo de entrega é uma coisa que acontece muito, que eu percebo que isso acontece comigo, eu faço isso. Quando eu vejo o sinal de longe, que ele está prestes a fechar, eu acabo excedendo a velocidade, acelerando para passar no sinal, porque ficar esperando 1 minuto e meio não é fácil. Uma cidade pequena igual Inhapim, que tem pode-se dizer, tem muito fluxo de carro, mas não há necessidade de ter o sinal. Essa é a minha opinião. De acordo com alguns motoristas, quando o primeiro semáforo abre próximo à Eletrozema, até que eles consigam chegar no outro, próximo à farmácia Modelo, chegando lá, o encontram também fechado, o que torna o tempo de espera ainda maior. Pelo menos eu percebo que não há sincronismo nos semáforos. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você passa aqui, onde aqui é o ponto de ônibus, se você for esperar até 90 segundos. Aí, quando você chega lá no outro que vai para perto da esquina do Dadá, que é uma que todo mundo conhece aqui, mais 90 segundos. Aí você pega na saída do Inhapim, onde vai para Antra, São Domingo, mais 90 segundos. Então, você perde muito tempo em se deslocar. Então, principalmente se você pega o sinal, todos os sinais fechados. Então, como também não há sincronismo, então a gente acaba perdendo mais tempo ainda. Enquanto nossa equipe estava filmando, foi flagrado ônibus, motociclistas e pedestres avançando no sinal vermelho. Procuramos o atual prefeito da cidade de Inhapim, porém ele não quis falar sobre o assunto. E segundo o Dr. Evaldo Faria, secretário de Fazenda e presidente do Conselho de Trânsito Local, todas as providências concernentes às reclamações já estão sendo tomadas.
Veja a seguir. Visita inesperada. Iguana aparece de surpresa e assusta morador do bairro dos Rodoviários. Vamos lá, pessoal, seguindo em frente com o TJS. Na tarde desta terça-feira, um morador do bairro dos Rodoviários ficou surpreso e até um pouco assustado ao se deparar com uma iguana passeando pela casa dele. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para dar suporte na captura do animal, que parecia estar bem à vontade. Mas antes que os militares chegassem, o morador, com a ajuda de pessoas próximas, conseguiu prender o lagartão em uma gaiola. Ao contrário do que se pensou no início, a iguana tinha dono. Ele apareceu e levou o seu bichinho de estimação, chamado Giodai, de volta para casa. Mais de 140 buchas de maconha foram apreendidas em São Sebastião do Anta, na noite desta última terça-feira. As drogas foram encontradas em um lote vago. 2 homens foram presos. A viatura da PM chegou à delegacia de Polícia Civil conduzindo 2 homens, um de 20 e outro de 26 anos. Eles foram presos no bairro Bela Vista, em São Sebastião do Anta, cidade próxima a Inhapim, por tráfico de drogas. Os policiais encontraram em um lote, ao lado da casa de um dos suspeitos, grande quantidade de maconha. As substâncias estavam enroladas em uma camisa. 146 buchas da droga foram apreendidas. Bom, nós estávamos em patrulhamento no bairro e recebemos uma denúncia anônima que os indivíduos haviam avistado a viatura jogado algo no lote do lado. Com isso, nós voltamos até a casa do indivíduo, realizamos a abordagem dele. Ele informou que estava sozinho na casa, apenas com a esposa dele. Começamos diligência no lote do lado, encontramos um outro indivíduo. Esse indivíduo também foi abordado e não informou que não havia nenhuma droga, nenhuma arma no local. Em diligências no local, no lote vizinho à casa do suspeito, foi encontrado uma camisa. Dentro dessa camisa havia uma sacola com 146 buchas de substância análoga à maconha. Diante disso, foi dado voz de prisão aos 2 indivíduos e conduzido até a delegacia aqui de Caratinga. Os 2 suspeitos já eram conhecidos no meio policial. O soldado Guilherme reforçou a importância da denúncia anônima no combate ao tráfico de drogas. Os indivíduos são conhecidos da Polícia Militar. Eles haviam denúncias anônimas que um deles estava traficando, inclusive do local onde nós estávamos realizando diligência. A denúncia anônima melhora o nosso trabalho, né? Foi através dela que a gente realizou essa prisão e a gente ressalta a importância da denúncia anônima para o trabalho da Polícia Militar. E na tarde desta quarta-feira, uma mulher de cerca de 73 anos caiu no rio Caratinga, em Inhapim. Segundo informado, Lecide Paula Souza permaneceu cerca de 10 minutos na água e se afogou. Ela estaria pescando na companhia de outra mulher quando ocorreu a queda. A idosa foi resgatada com vida de dentro do rio por um filho dela. Ele e outras pessoas submeteram a vítima à massagem cardíaca, ainda na margem do rio. Leci foi encaminhada a seguir para o hospital de Inhapim, mas já chegou morta à unidade de saúde. Imagens de câmeras de segurança divulgadas na internet nesta quarta-feira mostram o furto de uma motocicleta na rua Coronel Pedro Martins, a Rua do Correio, em Caratinga, durante a manhã. Pode-se ver o suspeito caminhando em direção ao veículo e depois saindo com ele. Até o momento em que encerrávamos esta edição do TJS, não havia ainda informações sobre o paradeiro da moto e nem do autor do furto. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira é dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. Em Patinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 34 graus. Em Piedade de Caratinga,
Os termômetros devem variar entre 20 graus e 32 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 graus e 33 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 32 graus. Veja a seguir, conclusão do censo do IBGE é adiada mais uma vez. Os resultados definitivos do censo 2022 do IBGE só deverão ser conhecidos em abril deste ano. O novo adiamento foi causado pela falta de recenseadores e dificuldade de encontrar os moradores em casa. O estudo para a contagem da população brasileira deveria ter sido feito em 2020, e de lá para cá, a pandemia, restrições orçamentárias e dificuldades no trabalho de campo adiaram a entrega dos resultados sucessivas vezes. Durante a coleta de dados, o IBGE teve que alongar o período da operação pela falta de pessoal. De acordo com o Instituto, a escassez de mão de obra em alguns municípios foi consequência de mais oportunidades de emprego existentes no local. A dificuldade de encontrar as pessoas nas residências também foi um desafio a mais, que contribuiu para o atraso. Aproveito a oportunidade para solicitar a colaboração da população, que recebam os nossos recenseadores nessa reta final. Nós estaremos em campo aqui em Minas Gerais até o dia 28 de fevereiro, que todos os mineiros sejam contados e tenham suas características registradas. O IBGE informou que até o dia 24 de janeiro foram visitados cerca de 89 milhões de domicílios e recenseadas 184 milhões de pessoas em todo o país. Quem ainda não recebeu a visita de um recenseador pode ajudar o IBGE, ligando para o número 137. Um menor de 17 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga na noite desta terça-feira 31, após ser encontrado de posse de uma quantidade considerável de cocaína. Ele tentou escapar da polícia, mas acabou capturado. A abordagem policial aconteceu na rua José Belegarde, bairro Nossa Senhora Aparecida. Ao perceber que os militares estavam se aproximando, o adolescente de 17 anos tentou fugir e atirou as drogas que estavam com ele em um lote. Os militares estavam em patrulhamento em local comumente usado para tráfico de drogas, já conhecido do ambiente militar, e percebeu que o indivíduo estava com um material em mãos. A equipe fez a aproximação do indivíduo e o indivíduo, percebendo que a viatura se deslocava em direção, empreendeu fuga e jogou o material em um loteamento, numa vegetação. Os policiais pegaram esse material, verificaram que era droga e seguiram sentido o autor. O autor empreendeu fuga, entrou na casa do irmão. Os militares fizeram a apreensão do menor no local, bem como do material. 75 pinos de cocaína foram apreendidos. Foi uma ocorrência bem exitosa, 75 microtubos contendo substância cocaína, e foi uma resposta à sociedade, uma vez que o tráfico e esses crimes têm ocorrido, e a Polícia Militar sempre disposta e empreendendo toda a força para poder tirar de circulação isso que causa um mal muito grande para a sociedade. Ainda segundo o aspirante Gilberto, o menor já é conhecido no meio policial por praticar delitos do mesmo tipo e também contra o patrimônio. A Prefeitura de Caratinga emitiu nota acerca das denúncias de má conservação do Centro de Educação Infantil Neir Mendes, na Praça Marta Carli, bairro Santa Cruz. As denúncias foram apresentadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e davam conta de muitos estragos no prédio, questionando a sua segurança. Segundo a Prefeitura, o imóvel foi reformado em 2016 pelos gestores que então administravam o município, mas as obras não teriam qualidade. Por isso, a degradação do prédio. De acordo ainda com a nota, ao assumir,
a atual gestão requereu da executora das reformas o refazimento dos trabalhos. Como não foi atendida, ingressou com ação judicial no sentido de ver cumprida a sua determinação. Ação esta que até o momento não teve o seu desfecho. Portanto, diz a Prefeitura, os trabalhos de melhoria no prédio estavam aguardando a decisão da Justiça. Por fim, a Prefeitura informou que, devido ao prazo considerado muito longo de espera, decidiu ela própria promover os reparos necessários no prédio, que ainda de acordo com a atual gestão, não apresenta nenhum problema estrutural que coloque em risco a segurança de crianças e funcionários. Os recursos a serem gastos nas obras serão pedidos de volta na Justiça à empresa que teria entregado a reforma do imóvel com padrão de qualidade baixo. Anuncia ainda a Prefeitura que a creche ficará fechada durante o período que durarem as obras de reforma. Obrigado por sua audiência. Estamos encerrando esta edição do TJS. Aquele abraço a todos e até o nosso próximo encontro.